A graça e a paz, povo de Deus, o Senhor Jesus te abençoe. Está começando mais um Alimentando a Minha Fé e eu sou a Bispa Rosemara e vim trazer uma palavra para o teu coração. A palavra de hoje encontra-se no livro de Abacuque, capítulo 3. Isso mesmo, Abacuque, capítulo 3, que tem como título A Oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus, somente até aqui. O profeta Abacuque é conhecido como dos profetas menores. E foi um profeta de Judá que viveu mais de 600 anos antes de Cristo. No capítulo 3 do seu livro, a gente tem a sua oração em forma de canto. E já na sua introdução, o profeta clama ao Senhor a fim de que seu povo fosse avivado. A gente pode destacar também a fim de provocar uma profunda reflexão. Alguns princípios de desdobramento de um mover genuíno no capítulo 3, no versículo 2. Quais são esses princípios aí? Então, tem um princípio, a oração. O que é oração, igreja? A oração é um diálogo entre o filho e o pai. É um diálogo entre a ovelha, o sumo pastor, entre o servo e o seu senhor. A oração não é um mero rito, não. Ela é uma conversa aleatória. A oração não é um meio de barganhar a favor de Deus, mas é uma disciplina espiritual indispensável no relacionamento do servo com o seu senhor. E Abacuque nos ensina assim, como toda a Bíblia, sobre o valor da oração, independente das circunstâncias, nos ensina que por meio da oração nós chegamos ao trono da presença de Deus, porque foi por meio da oração que o profeta também nos ensina que a oração tem princípios, bases, diretrizes que devem ser seguidas, ou seja, não é qualquer tipo de oração que agrada a Deus. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, você pode ver lá. Precisamos orar de forma correta, pelas motivações corretas, seguindo os princípios corretos. Assim, a nossa oração será agradável aos olhos do Senhor. Como você tem orado? Deixa aí para mim nos comentários como você tem orado. A oração tem um íntimo relacionamento com o avivamento. Todos aqueles que estão avivados desejam viver em oração. O avivamento o avivado, ou seja, nós não vê a oração como um fardo, mas sim como um momento de gozo e de abraço do Pai. Tem pessoas que se sentem cansadas quando começa a orar. Eu não estou com vontade de orar, não. Nós sentimos o que? Um avivamento, o Senhor nos abraçando. O avivamento não vê a oração como uma obrigação, não. O avivado, nós somos uma pessoa avivada pela sua palavra, mas sim como uma prática prazerosa e necessária na sua comunicação com o Pai. O avivado, aquela pessoa que tem um avivamento de Deus, ele não ora a fim de que Deus atenda os seus pedidos, mas ora sim para a fim que o seu coração esteja inclinado, disposto a viver o que Deus tem para ele. O mesmo não se diz, faça tudo o que eu pedi ao Senhor, mas que eu entenda que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Não há avivamento sem oração. Primeira coisa que a gente precisa entender. O profeta ele veio pedindo um avivamento, mas não há avivamento sem oração. Pois como pode ter vida aquele que não está ligado à fonte da vida? Gênesis 1, 26, Você conhece alguém que esteja avivado? Ou que não deseja falar com Deus ou ouvir sua voz? Não existe. Todos os avivamentos registrados na Bíblia e na história sempre foram diretamente associados à oração. Avivamento sem oração não é avivamento, é movimento de homem. Você pode entender isso? Portanto, a gente entende que como Abacuque, ele relatou, ele falou sobre o valor da oração, feliz é aquele que diariamente se achega aos pés do Senhor, a fim de que tenha um diálogo íntimo e profundo com ele. Se você soubesse como é bom, isso nos molda, nos lapida, nos aprofunda. Como isso nos torna íntimo do Pai, igreja, a fim de entender os princípios e valor da oração, como registrado nas Escrituras. Você tem uma vida de oração? Você tem uma vida de oração? Deixa aí para mim nos comentários, O segundo princípio que a gente pode aprender aqui em Abacuque é ouvir, O profeta inicia a sua oração. Ele destaca a disciplina essencial da vida do cristão, a disciplina que está destacada e até recomendada pela própria Bíblia Sagrada em Tiago, o irmão do Senhor, deixa isso bem claro. Depois você abre lá, Tiago 1,19.
mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, né? O ato da gente ouvir é uma disciplina que está sempre fortemente ligada a outras disciplinas espirituais, como meditar e refletir. Tiago fala da necessidade que a gente tem de prontidão para ouvir e sermos tardios para falar, ou seja, falar o necessário e também de uma forma equilibrada, com sabedoria, prudência e outras coisas que você já sabe, né? O conselho de Tiago é maravilhoso, é prático. Aqueles que estão mais dispostos a ouvir geralmente são os que mais são prudentes a falar. Um bom ouvinte geralmente não colhe os frutos amargos da língua. Quando Abacuque fala de ouvir, isso vai muito além de escutar. Uma pessoa pode escutar muito bem, mas não conseguir ouvir, não dá ouvidos, não guarda, não dá crédito. O princípio contado aqui é ouvir. E mesmo encontrado nas 7 cartas de Cristo, né, que ele enviou à igreja da Ásia Menor, lá em Apocalipse 2 e 3, você pode ver isso, né? Em cada carta se observa a recomendação, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como em Abacuque, o princípio que vai além de escutar significa ouvir. Dar ouvidos é o quê? É guardar o que ouviu, dar credibilidade, é praticar o que guardou. Esse é o sentido, né? Um dos significados do avivamento é tornar a vida, ou seja, era exatamente isso que estava precisando a maioria das igrejas da Ásia Menor. A igreja de Efésio, por exemplo, ela precisava voltar ao primeiro amor, voltar à vida. Jesus recomendou que desse ouvido ao que ele dizia. O Espírito Santo, a fim de que ele fosse reavivado, né? A fim de que voltasse uma vida porque estávamos mortos espiritualmente. E quando a gente escuta, né, mas não ouvimos, estamos também a passos largos de correr para a morte, né, o corredor da morte. Mas se a gente começa a ouvir o que Deus tem para falar, a gente vai pelo caminho da vida, né? A gente vive no contexto onde há muita disposição em falar, em opinar, em palpitar, em murmurar, em questionar, em reclamar, mas ser ouvido, mas pouca disposição em ser ouvido. As pessoas não querem ouvir mais, né? Ouvir tem se tornado uma disciplina rara. Então, são poucas pessoas que têm ouvido o que Deus tem para falar, principalmente quando se trata de ouvir a voz de Deus e a sua palavra, né? E a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é cortante. As pessoas não querem ouvir a verdade. E vivemos uma era conectividade, né? Muita conectividade, muitos afazeres, múltiplas tarefas, das correrias sem freio, das funções amontoadas e quase que não se tem tempo para ouvir o que Deus diz, né? Você consegue ouvir a voz de Deus com barulhada? Não tem como. Deixa aí para mim se você consegue ouvir a voz de Deus com barulhada. Não tem. Um dos estágios de morte espiritual a distração é esse, a sintonia é flagrante em nossa geração. A distração entretém a etapa de ouvido, né, que fica tão ocupado que se torna impossibilitado de ouvir a voz de Deus, né? Que distração tem te pedido de ouvir a voz de Deus? Me diz aí, quais são as distrações? Abacuque certamente tinha suas ocupações, mas não deixou de fazer surdo diante da voz de Deus, né? Quem são os avivados? Quem são os que têm a vida? Quem são os que estão de pé? Quem são os que estão vivendo o primeiro amor? São aqueles que ouvem, que guardam, que dão credibilidade, que praticam o que Deus diz. Você é um bom ouvinte? Diz aí. Você tem ouvido a voz de Deus? Como disse Isaías, né? Ouçam a vossa alma e viverão. Isaías 55:3. E o terceiro, o princípio que a gente aprende aqui na oração de Abacuque é reconhecer o Senhor e a sua soberania. Olha que coisa linda. Reconheça o Senhor e a sua soberania. Diz assim, Abacuque, né, ao orar, ele reconhece primeiro que Deus é seu Senhor. Logo, ele se coloca na posição de quê? Como é você? De servo, em uma atitude de submissão, em humilhar e temor, né? Abacuque se dirige a Deus em oração pelo seu povo que vivia em declínio espiritual. Então, o termo Senhor, nesse texto, é um pronome de tratamento que transmite sentido de respeito, reverência, temor. Abacuque age com sabedoria, né? Porque o temor ao Senhor é o princípio da mesma. Provérbios 9:10. E esse mesmo princípio de irmos a Deus em oração, como espírito de humildade, submissão,
nos ensina por Jesus, né, naquilo que nos é um modelo de oração ao Pai Nosso. Então, lá em Mateus 6:9, você vai encontrar o Pai Nosso, né? Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, precisamos lembrar que estamos nos dirigindo ao nosso Pai e Senhor, que devemos reverência, temor. Felizmente, esse princípio tem sido adulterado nos dias de hoje, né? Por muitos, quando em suas orações e canções, pregações, ensinos, dirigem-se a Deus como você, né? Como se fosse o Senhor fosse qualquer coisa, né? É um absurdo isso, né? Quem somos nós para fazer isso, né? Um verdadeiro servo de Deus é humilde. E ele se dirige ao Pai em oração, com humildade, reverência, pois está diante de Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o soberano Senhor, Deus o Senhor. Ele é o nosso Rei. E felizes somos nós por sermos súditos ao seu reino. Aleluia. E Abacuque aqui também nos ensina que não há avivamento e vida espiritual se não nos submetemos ao senhorio de Deus. Reconhecer o senhorio é reconhecer quem Deus é. E reconhecer também que nós somos qual a nossa condição diante de Deus, de servo. Você conheceu o senhorio de Deus? Isso implica em temor, humildade, obediência, reverência, adoração, serviço, prontidão. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Mateus 6:24. Serviremos um e aborrecemos o outro. Precisamos a gente ter cuidado para não termos um Senhor nos lábios e o outro nas obras. Isaías 29:13. Precisamos ter cuidado também para que não caímos no erro de sermos Senhor de nós mesmos. Eu me refiro à egolatria. Já ouviu falar da egolatria? É a idolatria do eu. O ex-ídolo, né? A ser combatido dentro de nós. Todos nós temos o egolatria, né? O eu faço, o eu quero, o eu posso, o eu mando em mim mesmo. E isso não agrada a Deus. Jesus também nos lembra, né? Que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Ou seja, reconhecemos o senhorio de Deus quando se submetemos à sua vontade. Quando permitimos que o caráter de Cristo seja forjado dentro de nós. Lá em Efésios 4:12. Ninguém foi próspero em toda a Bíblia sem submeter ao senhorio de Deus. Você tem submetido ao senhorio de Deus? Diz aí para mim, né? E o quarto princípio que nós podemos aprender aqui com Abacuque também é ouvir, estudar a palavra de Deus. Abacuque nos ensina a orar, a ouvir, a reconhecer o senhorio de Deus. E aliado a isso, ele nos ensina o valor de ouvir, de estudar a palavra de Deus. É impossível um avivamento sem a palavra. Meu Deus, é forte. É impossível termos a vida espiritual sem palavra. É absolutamente impossível agradarmos a Deus sem o exame da palavra. É impossível vencermos sem a palavra. E sem a palavra, a derrota e o fracasso é certo. Jesus bem ensinou quando foi tentado por Satanás que com ele venceu o inimigo. Como? Como que ele venceu? Com a palavra. Jesus confrontou o inimigo dizendo, está escrito, Mateus 4. Infelizmente, muitos não podem dizer está escrito. Ele sequer medita, né? A menos uma vez diariamente na palavra. Né? Para eles, qualquer entretenimento ou diversão é mais importante que meditar na palavra de Deus. Meu Deus, está muito forte isso aí hoje. O Senhor nos afirmou, o povo pereceu por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O que acha que acontecerão com os que não meditam na palavra? Se não mudarem, terão o mesmo destino dos israelitas: escravidão, vergonha, destruição, idolatria, vassalagem, perdição, morte espiritual e toda sorte de prejuízo espiritual. Todos os avivamentos, despertamentos registrados na Bíblia foram iniciados segundo abalizado na palavra. Um claro exemplo foi o avivamento no tempo do rei Josias, o rei mais piedoso de Israel, segundo a Crônicas 34:33. O grande despertar veio através da palavra de Deus, em 2 Reis 22:3 e 10, você pode ver também. O mesmo ocorreu, né, nos últimos avivamentos registrados na história da Bíblia. Todos foram iniciados pela palavra. Um claro exemplo do avivamento nos dias de Wesley, assim como também no avivamento na rua Azusa, foi registrado historicamente, deixam claras reações desse despertamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, ela tira da escuridão. Salmo 119 diz, Salmo 175 diz, né? A palavra
Salmo 119 mesmo, versículo 175. A palavra também de Deus, ela é vida, porque somos avivados. Lá em Salmo 119, versículo 107, a palavra de Deus também, ela é pão, e ela nos mantém vivos espiritualmente, ela nos alimenta, né, igreja? Mateus 4:4. A palavra de Deus, ela santifica, ela nos torna íntimos de Deus. 1 Timóteo 4:5. A palavra de Deus é água que gera sede, que apreciamos e beberemos a presença da água viva em João 4:15. A palavra de Deus desperta, ela nos tira da letargia e a paralisia espiritual, Efésios 5:1. A palavra de Deus é profunda, ela promove nossa comunhão com Deus, em João 15:7-8. Uma clara evidência de uma pessoa avivada é o seu apego amoroso pela Bíblia Sagrada. Infelizmente, muitos não acreditam na mentira de que é possível amarmos a Deus sem amarmos a sua palavra. Isto é impossível. Salmo 138:2. O nosso interesse pela palavra revela o nosso interesse e a sede por Deus. A forma como tratamos a palavra revela que realmente sentimos e pensamos sobre Deus. A palavra é o próprio Deus falando conosco. É Deus falando com o homem. Por meio dela conhecemos a Deus, conhecemos seus valores, seus princípios, suas leis. Sem a palavra não há avivamento. Fuja de qualquer movimento que despreze a palavra, qualquer ajuntamento onde a palavra é substituída por qualquer coisa de reunião onde a palavra não é levada a sério. Fuja de qualquer meio onde a palavra é subestimada, né? Você é uma palavra de Deus? Qual é a sua relação com ela? Tem dedicado tempo de qualidade às escrituras? Você tem guardado a palavra de Deus? Você quer vida? Ame a palavra, medite na palavra e ouça a palavra, né? E pratique a palavra. E o quinto princípio, né, é o temor a Deus. O temor a Deus está diretamente associado à palavra, pois pela palavra vem temor. Mas o que é temor? Temor significa basicamente reverência, obediência e adoração, humildade, respeito voluntário. Temor é diferente de ter medo. Veja, né, um contraste entre ambos. Temor é obedecer a Deus a fim de não entristecê-lo. Medo é a disposição de obedecer a Deus com medo das consequências, ou seja, quem teme não quer entristecer a Deus. E o que tem medo deixa de pecar com medo do juízo, né, meramente. Não por acaso que a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, lá em Provérbios 9:10. Portanto, a sabedoria de fato é entregar a vida a Deus, é viver segundo os seus princípios. Fora disso, qualquer suposta sabedoria, na verdade, é uma tolice. O sábio Salomão, em seus escritos, fez um claro e profundo contraste entre o sábio e o tolo, a sabedoria e a tolice, né? Quem é sábio, relato por sábio de Salomão, né? Perdão. Quem é sábio relatado por Salomão? É aquele que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, Eclesiastes 12:13. Quem é o tolo, segundo Salomão? O tolo é aquele que vive na distância de Deus, Provérbios 26:10. Ao examinarmos as Escrituras, fica evidente que não há avivamento sem temor. Sem temor não há. Sem temor estamos distanciados de Deus, insensíveis à voz do Espírito Santo. Somos fracos diante do pecado, nossos ouvidos estão tapados, nossas mãos amarradas, nossos olhos não enxergam, nossas mãos não apalpam, nossos braços não se movem, os nossos pés estão atrofiados, paralisia espiritual. Salomão concluiu, no livro de Eclesiastes, da seguinte forma: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ou seja, sem temor, tudo está perdido. Deus não deseja ter uma relação conosco pautada pelo medo, jamais, mas pelo simples fato de temor, né? O temor a Deus nos leva ao melhor estágio possível do amigo de Deus, lá em João 15:15. Abacuque também demonstra um profundo temor diante da palavra de Deus, diante da voz do Todo-Poderoso. Ele demonstra real comportamento de todo aquele que deseja se chegar a Deus. Demonstra que a palavra de Deus deve provocar em nós um temor, a qual nos leva a uma vida íntima de comunhão com o Pai. Para que a palavra provoque temor, é necessário que estejamos abertos a ela. É necessário disposição para a ação do Espírito Santo em nosso coração, nos moldando diretamente. E Abacuque entendia que o tão esperado avivamento da nação não viria enquanto o povo permanecesse em uma rebelião contra Deus.
Entendia que o povo precisava ser quebrantado. Entendia que o povo precisava de arrependimento. Arrependimento e temor estão interligados intimamente. Só teme quem um dia se arrependeu, deixou de viver para si mesmo, dando ouvido à voz de Deus, lá em Tiago 4:8. O temor do profeta diante da palavra de Deus revela, mesmo estava vivo, estava de pé na presença de Deus. E como queremos ter vida, né? Se nós não termos, né? Jamais. Você teme a Deus? Como anda o seu temor com o Senhor? Meu Deus. O sexto princípio que nós aprendemos aqui na oração de Abacuque, estou lá em Abacuque capítulo 3, tá? O sexto princípio é a intercessão pelos mortos espiritualmente. Meu Deus, tá muito forte hoje, hein? Esse alimentando a minha fé, arrasou. Glória a Deus. Toda a honra para ele, né? Em sua oração, Abacuque exercita o princípio do altruísmo. O que é o altruísmo? É a característica de se dedicar ao outro de forma desinteressada. 1 Coríntios 13, 4, 7. O altruísmo é amoroso, é generoso, é misericordioso. O altruísmo é um posto de egoísmo, né? Quando o egoísta é um amante de si mesmo, narcisista, depois você lê lá em 2 Timóteo 3:2. O altruísmo é aquele que ama o próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. Abacuque demonstra profundo amor e apreço pelo seu povo e pela obra de Deus. Sua oração não atendia seus próprios interesses, mas revisava a bênção de uma restauração espiritual de toda a nação. Que exemplo, hein? Meu Deus! Muitos fariam o contrário, já que estou de pé, né? Erroneamente. Pouco me importa a situação dos demais. É triste quando a miséria espiritual das pessoas já não nos gera mais preocupação. Qual foi a última vez que você orou pela restauração espiritual de alguém? Vivemos em um contexto onde o egoísmo, o egocentrismo tem sido os deuses de muitos. 2 Timóteo 3:2. O narcisismo tem sido o fio condutor que tem levado muitos à lama espiritual e tem sujeitado ao fundo do poço. Vamos abrir lá em 2 Timóteo. Eu quero ler, meu Deus. 2 Timóteo 3:2. Meu Deus do céu, tá muito forte hoje. 3:2. Pega sua Bíblia aí de papel. 2 Timóteo 3:2. Diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Meu Deus! Traidores, obstinados, orgulhosos, muito mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, destes afasta. Olha que tremendo. Olha o ego. Olha como no final dos tempos vai aparecer isso tudo aí, né? O narcisismo tem sido o fio condutor, que tem levado muitos à lama espiritual, tem os sujeitado ao fundo do poço da perdição. São muitos que não têm mais tempo para ouvir Deus, não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para o seu próximo. E assim a síndrome do levita, né, do sacerdote, lá em Lucas 10:25, né, que passou, que você sabe dessa passagem, que ele passou lá e como eu posso dizer, vamos abrir, Lucas 10, você já ouviu essa passagem, mas eu vou lembrar com você aqui, que essa é eu alimentando a minha fé. Vamos alimentar a nossa fé nessa manhã, essa tarde, perdão. Lucas 10, ó. Versículo 25. Do bom samaritano, né? Que fala de um certo homem que estava passando. Olha lá. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para ver a vida eterna? Aí Jesus contou, né, a parábola do bom samaritano, que passou lá no caminho, o sacerdote não quis ouvir, o levita também não quis ouvir, mas pareceu um bom samaritano. Então, tá aí, né, a síndrome do levita e do sacerdote, nós precisamos sair dela. Tem escancarado as profundas chagas de uma geração que não há muito, está adormecida nos seus próprios prazeres. Que lamentável.
O profeta Abacuque fez justamente aquilo que Cristo posteriormente nos ensina na oração do Pai Nosso, né? Que Jesus ensinou, não foi por oração programada, não foi uma oração de cabeceira, não foi uma oração ritualística, não. O que ele nos deixou nessa passagem foi um modelo de oração. É fácil perceber no início, ao fim da mesma, com o princípio do altruísmo é presente. É bem comum a expressão como Pai Nosso. Pão nosso, dai-nos, perdoa-nos nossas dívidas, perdoamos nossos devedores, pão nosso, dai nosso, né? Ou seja, Cristo nos ensina que o próximo precisa estar presente em nossas orações. Ah, se agíssemos como Salomão, o mesmo teve a carta branca de Deus para pedir o que quisesse. E olhe que ele pediu, hein? E foi bem benefício da próxima, né? Benefício do próximo que pediu. 2 Crônicas 3, 1:15, né? Diga o que tu queres, Salomão, né? Peça o que tu queres. Não quero nada, eu só quero a sabedoria. A sabedoria para poder administrar o povo. Meu Deus. Será que você ia pedir sabedoria? Ou será que você ia pedir carro, casa, suas necessidades? Ele pediu em favor do próximo. Nós estamos aprendendo a pedir em favor do próximo, né? Nós somos tão egoístas, nós somos pessoas tão avarentas, só olhando para nós. Mas aí, se alimentando a minha fé, Abacuque veio nos dando uma aula. E que aula, hein? Tiago, irmão de Jesus, afirmou: pedis e não receber, porque pedis mal, para guardarem vossos deleites. Tiago 4:3. Uma das evidências de que uma pessoa está viva espiritualmente é quando ela deseja que as demais também estejam. Os vivos clamam por vida. Nós servimos um Deus vivo e precisamos orar pela restauração das pessoas. Sabemos que a oração não viola a liberdade das pessoas. As pessoas são livres. Elas decidiram aceitar ou rejeitar o mover de Deus em suas orações, em seus corações. Mas nós, como diz a Bíblia Sagrada, devemos orar para todos. 1 Timóteo 2:8. Orar pelos outros é cumprir a recomendação bíblica. Orar pelos outros é uma demonstração de amor. Você tem orado pelas pessoas? Tremenda, hein? Outro dia eu falei, né, para o meu amado, eu falei, a maior prova que você mostra que você me ama é quando você ora para mim. E realmente a gente sente o amor. O sétimo princípio que a gente pode aprender com Abacuque é o quê? É que o avivamento seja duradouro. Duradouro. Não é um avivamento, né, pela metade, não. É duradouro. Glória a Deus. Vamos lá. Abacuque, ele ora por um avivamento duradouro. Aviva tua obra no meio dos anos. Ou seja, ele tem a ideia de continuidade. Que contraste, hein? Infelizmente, muitos têm compreendido avivamento de uma forma equivocada. Muitos chegam a chamar de avivamento, né? Algum ajuntamento de meia oração que não dura até o próximo culto. Isso não é avivamento, não. Outros chamam que avivamento está restrito a episódios isolados e discretos. Não, está claro, na fala de Abacuque, o aspecto da durabilidade. Quando falamos de avivamento, estamos falando de vida, ou seja, falar de avivamento é falar de vida, né? É falar de estar de pé diante de Deus, é falar de um coração em expectativa pelo arrebatamento da igreja, é estar a vida sujeita ao senhorio do Espírito. Falar de avivamento é também ser de oração, né? É ter sede para a gente poder orar, sede da palavra, de cultuar, de evangelizar, uma disposição em perdoar, quebrantamento, arrependimento, né? O desprendimento, temor, compaixão, comunhão, isso tudo aí com o próximo. Obviamente, tais coisas devem nos acompanhar todos os dias, não apenas no momento isolado da nossa vida. Avivamento é vida espiritual. Assim como na nossa vida biológica, nós cuidamos do nosso corpo, não só a fim de prolongar nossa vida, mas também a fim de termos uma vida mais saudável, né, e sossegada. Não é diferença da vida espiritual. Não podemos vacilar. Precisamos cuidar diariamente para que a nossa vida se prolongue. E é o Espírito Santo que nos sustenta por meio da graça de Cristo, mas não é mérito nosso. Embora precisasse, né, fazer nossa parte, uma vez que já fomos salvos pela graça, em 1 Coríntios 10:12, Abacuque ora, ao orar por um avivamento duradouro, ele estava dizendo, Senhor, eu não quero ver mudança temporária. Eu não quero ver mudança que termine tão rápido, né, como fogo de palha. Não,
Ele deseja uma mudança profunda, sincera e duradoura. Esse era o desejo. Quando nós analisamos avivamentos registrados na Bíblia, assim como também registrado na história, né? Muita coisa nos chama atenção, muita. Quero destacar aqui entre esses aspectos de durabilidade o seguinte, a questão, né? O desdobramento de hoje em nossos dias, temos, por exemplo, Escola Bíblica Dominical, que foi criada em uma época de um grande avivamento, ou seja, o avivamento provocou impactos duradouros que atravessaram gerações. Por fim, oremos por vida e vida duradoura. Oremos para que as pessoas queiram ter a vida que só Deus tem para nos dar. Oremos por avivamento na vida daqueles que estão mortos, né? E o oitavo princípio que nós podemos aprender também aqui na oração de Abacuque é o avivamento é notório. O profeta Abacuque, ele orou a fim de que avivamento fosse notório. Sabe o que é isso? Interessante essa atitude do profeta, sabe por quê? O desejo dele era que as obras de Deus se tornassem conhecidas. O avivamento é uma obra divina, embora devemos buscá-lo, devemos ansiá-lo, porque é uma obra divina. Porque só Deus tem vida. Só Deus produz vida. Só Deus conhece a vida espiritual. Jesus disse que nos daria vida e a vida com abundância em João 10:10. Ele é a fonte da vida. Fora dele não há qualquer possibilidade de vida. Mas pela sua graça, Deus nos reabilita e aceita a Jesus em vida. Qual que você escolhe? Vida ou morte? Todos os avivamentos registrados na Bíblia e na história foram notórios. É profundamente impactante. Não é possível esconder uma igreja viva debaixo de um telhado e dentro de 4 paredes. Não. Foi assim, por exemplo, no avivamento lá no país de Gales, volta de 1904 a 1906, né? Segundo o relato, os efeitos foram inúmeros e notórios. Os efeitos transpassaram os limites das paredes das igrejas, tais como a redução da criminalidade, a redução do alcoolismo, a redução dos prostíbulos. Obviamente que esse avivamento foi marcado por muita salvação de alma. Graças a Deus, milhares de pessoas se converteram a Cristo. Eis aí uma característica íntima e inesperável do avivamento. Salvação de almas. Houve também muitos milagres. Deus, por misericórdia, curou, restaurou fisicamente muitas pessoas naquele período. Como dissemos, né? Deus opera por meio do seu povo. E esse mover é notório, era perceptível. Uma igreja viva faz as obras de Deus notória. João 14:13. Logo, quem é avivado no domingo à noite é avivado na segunda, em casa, no trabalho. Avivamento é notado no dia a dia pelas pessoas que nos cercam, principalmente mais próximas. Como? Pela nossa postura. No livro de Atos 2:47, diz que a igreja caía na graça do povo, ou seja, era uma igreja que dava testemunho, era uma igreja que carregava as marcas de Cristo, eram avivados, só quando estavam avivados que conseguiam exalar o bom perfume de Cristo, em 2 Coríntios 2:14, 16, dá uma olhadinha lá. Mortos não exalam bom cheiro, muito pelo contrário. Quando as pessoas se aproximam de você, que cheiro elas sentem? Qual que é o cheiro que elas sentem de você? Quando saímos à rua ou mesmo em casa, que tomamos notório avivamento ou um odor dos que os dormem, né? Será que o nosso comportamento mostra que estamos realmente avivados? A nossa conduta em casa é a mesma conduta nos cultos? Pense nisso, né? E o 9º princípio do avivamento é o fruto da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia em latim é a forma pela junção de 2 palavras, miserere, tem compaixão, cordis, né? O coração, ou seja, significa ter a capacidade de sentir o que o outro sente, ser solidário ao outro. Basicamente, o significado de misericórdia é quando Deus não dá aquilo que merecemos, ou seja, merecemos punição, juízo, mas Ele por misericórdia não nos dá. O profeta Jeremias diz que a causa de nós sermos consumidos, Lamentações 3:22, 23, o profeta pede a Deus que se lembre da sua misericórdia, pois ele sabia que o povo merecia, humanamente em geral, né? Era punição, mas ele conhecia o Deus que servia, por isso clamou. Ao falar da misericórdia, estava dizendo, nós não merecemos, Senhor. Nós não somos dignos da vida, Senhor. Somos dignos de punição.
A Bíblia diz que a misericórdia é um dos atributos de Deus. Atributos são qualidades ou características atribuídas ao ser de Deus. 2 Samuel 22, 26. Eu quero ler com você. 2 Samuel. Aleluia. Reis. 2 Samuel 22, 26. Diz assim: com o benigno te mostra benigno, e com o varão sincero te mostra sincero. Olha aí. A misericórdia está intimamente ligada ao ser de Deus. Se Deus não fosse misericordioso, todos nós estaríamos perdidos eternamente. Louvemos a Deus pela sua misericórdia. Não por acaso, assim o profeta encerra o versículo 2, clamando na misericórdia de Deus. Ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia e veja, mesmo aquela nação de sofrimento, punição divina, Deus agiu com misericórdia com o seu povo. O seu povo não foi destruído, foi represervado. Aleluia! O avivamento é uma obra de misericórdia de Deus. Deus nos dá vida por misericórdia dele, não por mérito nosso. Abacuque sabia disso e por isso agiu assim. Que possamos ser humildes, ao que clamarmos, a fim de que Deus avise os que dormem, que não esqueçam que nem eles e nem nós merecemos, mas que isso é obra da misericórdia de Deus. Nós somos frutos da misericórdia de Deus. Nunca se esqueça disso. Você tem sido misericordioso com outras pessoas? Tem tido misericórdia dos mortos espirituais? O 10º e último princípio de Abacuque, nós estamos para o último já, é o ofício e o serviço. Abacuque era um servo de Deus e foi chamado para ser profeta. O ofício do profeta no Antigo Testamento era diferente do ministério do profeta no Novo Testamento. Mas o que eles têm em comum? Ambas são vocação que deviam estar a serviço de Deus. Abacuque, como profeta, apesar das suas falhas, como todos nós temos, tem muito de nós ensinar em suas orações, especialmente no versículo 2. Ele demonstra um profundo amor pelo seu povo. Isso só é possível porque, primeiramente, ele amou profundamente a Deus. Ao interceder pelo povo, como fica demonstrado, Abacuque deixa registrado que os dons que o Espírito Santo nos concede, em primeiro lugar, devem ser para a glorificação de Deus. Como desdobramento disso, os dons do ministério devem ser usados a fim de que o reino seja expandido. 1 Coríntios 12, 7. Não faz sentido usarmos dons de forma egoísta. Abacuque não fez isso. Como profeta, ele corrigiu, repreendeu, orou, intercedeu, ou seja, ele estava a serviço de Deus, estava debaixo da vontade de Deus, colocando a sua vida a serviço de Deus como canal de bênção em favor do povo, a fim de que o povo se chegasse a Deus. Ministério tem uma íntima relação com o serviço, Há quem pensa que vai vir para a igreja e que não vai trabalhar, é serviço. Nós somos servos, recebemos dons, devemos com o auxílio do Espírito Santo exercitá-lo, segundo as Escrituras. Quando estamos avivados, nós não contentamos em enterrar os dons que Deus nos deu, Há muitos de nós uma disposição intensa para exercitarmos uma mordomia de cristão, Nós somos apenas mordomos, administradores dos dons. O Espírito Santo é o dono. Um dia daremos conta de como agimos, e se é que agimos. O dom é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus quer, que compartilhamos. Louvado seja o nome do Senhor com os demais. Não sejamos egoístas, sejamos altruístas, Abacuque nos deixa essa visão, essa lição aí, que realmente está avivado, precisa estar com o coração em chamas, amor ao próximo. Nós precisamos estar em chama por amor ao próximo. Será que você está assim também? Quem está realmente avivado está disposto a servir ao reino de Deus, a fim de glorificar o Rei, edificar o corpo de Cristo, além de ir ao campus. Abacuque nos deixa a lição de que não há avivamento onde o narcisismo opera e o amor mútuo já se extinguiu. Você está usando o dom que o Espírito Santo te concedeu ou tem enterrado? Como está a sua consciência? Meu Deus, tremendo, hein? E agora eu vou terminar aqui falando para vocês algumas evidências do avivamento, É o amor a Deus sobre todas as coisas, amor à palavra, amor pela oração, amor pelas almas, arrependimento, quebrantamento, disposição em perdoar, prazer em congregar, anseio pelo arrebatamento, amor ao próximo,
Comunhão com a família, comunhão com os irmãos. Olha que coisa maravilhosa, né? É o texto de Romário Rodrigues, tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. O que você achou disso? O que você achou disso? Nós precisamos mudar, né? Nós precisamos mudar a nossa mente em relação ao avivamento. O avivamento nada mais é que o amor a Deus e amor ao próximo, né? A gente quer ser muito amado e nós queremos amar pouco o próximo, né? Queremos ser muito servidos, não queremos servir. Se cada um servisse o próximo, o mundo estava melhor. Vamos orar. Senhor, que o avivamento comece dentro de nós. Muito obrigada por esse alimentando a minha fé. De fato, meu Pai alimentou a nossa alma. Aprendemos que nós não devemos ser egoístas, Senhor, com o nosso próximo, conosco mesmo, e cumprir o avivamento, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser avivados pela Tua palavra. Nos ensina a fugir de qualquer, Senhor, lugar onde não prioriza a Tua palavra. Pai, que o Senhor venha tocar nos corações agora, mudando a nossa mente, nos dando uma mente transformadora para a honra e a glória do Seu nome. É o que eu peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Alimente a sua fé. Os seus medos, com certeza, morrerão de fome. Come a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Shalom.